Glória a Deus. Glória a Deus, já virou uma marca já dos áudios, né? Eu aprendi uma coisa bem interessante com o Senhor Deus, propriamente com o Espírito Santo. Não sei identificar, com certeza veio por meio dele, mas eu não sei identificar exatamente se eu estava conversando com meu pai. Acho que com meu pai. E foi bem interessante. Eu fiz uma pergunta para ele que ele não vai me responder, mas não porque ele não quer me responder, porque eu não estou pronto para aprender, mas não porque eu não estou pronto, porque eu não tenho entendimento para aprender. É porque eu estou com alguns bloqueios meus com ele, que eu descobri aqui mais um pouco dos bloqueios que eu tenho com ele. Um negócio bem feio do começo da minha conversão não, meu envolvimento com o Evangelho. E por isso ele não vai me responder. Só que antes dessa observação que ele me fez, eu descobri uma coisa interessantíssima. Eu descobri um ponto de potencial desenvolvido dentro de mim, e também descobri que uma prática perigosa que eu faço, e descobri também uma chave para lutar contra e para destruir, pelo menos em uma instância, as associações. Eu sou um camarada que gosta de entender tudo. Acho que quem está escutando esse áudio me conhece, sabe disso. Eu gosto de entender absolutamente tudo. Pensa numa coisa, eu gosto de entender. Tudo eu gosto de entender, tudo eu gosto de entender. Eu preciso entender. Se eu não entender, eu tenho um troço. Quase que eu sou meio que viciado em entender coisa. Não me interprete mal pelo termo viciado. Eu não digo isso para você se preocupar com o que você está pensando de mim ou não. Eu digo isso por questão de interpretação. O maior erro da comunicação é a transmissão. Se você transmitir errado, você não entende o que eu quero comunicar. Então, eu gosto de entender absolutamente tudo que eu vejo na frente. Entender é algo fantástico. E por esses dias eu descobri uma coisa fantástica. Tem Mateus 13. A palavra do acho que é 13:9, eu acho. Não sei, está na Bíblia. Falando sobre a passagem do semeador. O verso 8, acho, não fala, está no meu coração. Está escrito assim, que como se fosse plantando a palavra do reino, e não o entendendo, o maligno vem e arrebata daquilo que foi plantado no coração. Então nós temos alguém semeando a palavra do reino, plantando a palavra do reino. Nós temos aquele que recebeu o plantio tendo a condição de entender. E se caso não entender, nós temos o próprio maligno, no singular, não os malignos, nem nada desse aspecto, mas o próprio maligno absolutamente como é que eu vou dizer aqui? Arrebatando aquilo que deveria ser plantado no coração. Então nós temos a semente semeada. A terra que foi semeada tem, não obrigação, mas tem a responsabilidade de entender. E nós absolutamente temos agora o maligno. O maligno ali no original é a palavra poneros, ou peneros. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo, não fala bobeira. One moment, please. Vamos lá. Mateus. Gente, versículo 19, tá? Perdão. Não tem nada de 8 e 9, não. Versículo 19. E tudo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. E este é o que foi semeado à beira do caminho. Aqui vem o problema. Vamos lá para o original. One moment. Wicked. 41. Poneros, exatamente. É do grego poneros. E aqui vem o detalhe clássico.
Então nós temos agora um detalhezinho clássico. Então depois que eu descobri esse versículo, obrigado, Espírito Santo, depois que eu descobri esse versículo, foi um negócio tão complicado, porque simplesmente pau, sabe? Simplesmente concordou com aquilo que ele tem feito comigo durante anos, desde quando eu me conheço por gente. E principalmente depois que eu comecei a me envolver com o Evangelho, como isso aguçou. Depois que eu comecei a me envolver com o reino de Deus, piorou. Aí que piorou mais ainda, que eu descobri que isso funcionava. E eu lembro que eu ensinava uma coisa assim, até a época que eu não tinha envolvimento com Cristo: nada que você não veja, que você não possa fazer. Só que tudo que eu via, eu simplesmente não olhava para fazer, porque qualquer pessoa pode ver. Eu via, procurava entender e desenvolver técnicas para praticar tal coisa. Então o que acontece? Uma coisa interessantíssima, porque eu sempre fiz essa força para começar a entender. Quando eu vi esse versículo na administração do Dr. Miles Monroe, eu achei, foi tão forte, porque, cara, sempre teve ali, eu nunca li, gente. Você tem aqueles que ouvem uma semente que foi semeada, que é a palavra do reino, não é a palavra do papai, não é a palavra do pastor, não é a parábola de não sei do que, não é um texto bíblico, não é um estudo escatológico, não é uma vertente teológica, não é atribuições gregas ou hebraicas, não é gramática de grego ou hebraico, não é etimologia, não é homilética, hermenêutica, não é nada dessas parafernada toda. É a palavra do reino, porque existe a palavra do reino, a palavra que não é do reino. Existe o evangelho do reino, o evangelho da igreja, o evangelho do mundo, o evangelho dos homens, o evangelho de Allan Kardec. Existe o evangelho de tantas pessoas, mas é o evangelho do reino de Deus. Sabe, é literalmente o evangelho do reino de Deus. E quando você escuta a palavra do reino e não entende, vem maligno e rouba. E quando eu escutei isso, eu falei: gente, eu faço isso há tanto tempo. Então por isso esse cuidado desesperado meu de querer entender. Só que no meio termo desse cuidado de querer entender, eu tenho visto que eu tenho sido acometido por um problema terrível. Antes, quando Adão, para você conseguir entender com uma facilidade um pouquinho mais, quando Adão ele peca no livro de Gênesis, ele faz algo terrível. Ele era um homem que aprendia continuamente com Deus. E ele começa a praticar erros terríveis, que eu já vou tocar nesse assunto aqui alguns minutinhos. Então eu comecei a entender que eu era acometido por problemas complicadíssimos, como problemas referentes à associação. A associação é um problema maligno, gente. A associação é um negócio demoníaco. A associação é um problema terrível. Pra você ter uma noção, a vertente tecnológica e a vertente intelectual no ramo de psicologia definiram coisas interessantíssimas acerca do ser humano. Eles definiram que o homem é um homem dotado de inteligência, apto e totalmente apto a associações. Se você vai estudar inglês hoje, a primeira coisa que você tem uma foto de uma maçã, você tem uma voz de um homem ou uma voz de uma mulher, e você tem a descrição daquilo que é feito. Como eu sei em português que olhando para uma maçã, aquilo é uma maçã, automaticamente agora eu vou fazer o processo da minha inteligência associativa. Eu vou olhar para a maçã, vou escutar o nome an apple, e todas as vezes que eu olhar para a maçã, automaticamente vai ser associado para o outro idioma an apple. Eu vou olhar para um prato, I played. E eu sempre vou tá criando associações acerca daquilo. A man, a boy, e assim vai indo. É sempre os métodos utilizados hoje para poder trazer o aprendizado, ele é em meio de associação. Então nós criamos uma estrutura acadêmica, nós criamos o brasileiro, até o ser humano, ele criou uma estrutura em base da associação, que é algo que dá efeito, cara, funciona, entendeu? Só que não é o procedimento que o reino de Deus ensina. Não é o procedimento que o reino de Deus trabalha. Por isso esse choque tão grande que existe entre Deus e o homem. Por isso existe esse choque tão grande. Quando o homem vai trabalhar com Deus, ele vai se relacionar com Deus, ele se frustra porque ele escuta Deus falando uma coisa, faz algo que ele acredita que Deus falou para ele fazer, e depois dá tudo errado e fala: Deus, por que deu errado? Na realidade não é que deu errado porque Deus falou errado, é porque deu errado porque o homem entendeu errado o que Deus falou. Aí o ser humano fica chateado porque ele fala: poxa, é difícil entender Deus.
Cara, o cidadão só errou porque ele entendeu errado o que Deus disse. Deus não disse aquilo. Pastor, mas como que uma pessoa entende errado o que Deus disse? Associação. O problema está aí. A pessoa ela começa a praticar a danada da associação e faz com que não perceba exatamente o que Deus disse. Exemplo, eu estou querendo um carro, tá? Eu sou forçado e doutrinado a praticar coisas que eu desejo praticar. Exemplo, se eu quero um carro, então eu já sou tendencioso a formatar o meu entendimento. O ser humano é terrível. Formatar o meu entendimento, preparar o meu entendimento, moldar o meu entendimento, formatar a minha aceitação e a minha capacidade de ouvir, tanto no mundo espiritual como no mundo físico, tanto no reino do espírito como no reino natural. Exemplo, se eu quero um carro, eu vou ter facilidade de escutar quem me incentivar a comprar um carro, e não sobre aqueles que me levarem a pensar que comprar um carro agora não é um bom negócio. Entendeu? E a mesma coisa se aplica no mundo espiritual, principalmente com Deus. Eu não chego em Deus e falo: Deus, olha, o senhor acha que eu preciso de um carro? Que o senhor... Não, Deus, eu acredito eu posso comprar aquele carro? A palavra posso comprar aquele carro já está totalmente responsável por mascarar toda uma estrutura interna dentro de mim. Por exemplo, posso comprar aquele carro significa que eu quero comprar aquele carro, significa que eu entendo que aquele carro é melhor para mim, significa que eu tenho necessidade daquele carro, significa que sem aquele carro eu não posso viver, significa que N coisas, cara. Significa que aquele carro é importante para coisas que eu vou fazer, significa que eu sei o que é melhor para mim, o senhor não sabe, significa que o senhor não me deu até agora, porque N coisa, gente. Vocês podem não compreender algumas palavras que eu vou falar e achar que não tem nada a ver, mas tem, né? Eu não vou ter tempo para explicar isso agora. Então existem várias coisas que vão definir isso daí, mediante essa circunstância. Então eu já chego em Deus com um projeto formado e falo: Deus, posso? E Ele simplesmente pode te dizer sim ou não. Aí o que acontece? Deus olha para você e fala: filho, pode? Você fala: yes, posso. Pastor, mas peraí, você diz sobre entender, não tem como entender errado posso, mas calma que você vai entender o que eu quero dizer. Posso, e o cidadão vai lá e compra o carro. Por 3 semanas o carro começa a dar problema, aquelas coisas tudo. Ele fala: pô, Deus, o senhor me mandou comprar o carro e só está me dando problema. Eu falo: peraí, a pessoa está tão fechada para escutar um não, que vai existir horas que a única forma de Deus mostrar para o ser humano que ele está errado é permitindo que ele vá lá e quebra a cara. Porque ele se condicionou de uma tal forma, ele se fechou de uma tal forma, ele se preparou de uma tal forma, ele se forjou de uma tal forma, ele se programou de uma tal forma, ele sabe, se moldou de uma tal forma para escutar somente o sim, que ele ficou inacessível para o não, tanto no plano terreno como no plano espiritual. Nada do que Deus dissesse ia mudar o que estava dentro do coração do ser humano. O que Deus faz? Qual que é a única forma de mostrar para o ser humano que ele está errado? Vai lá, à vontade. Mas não é um sim assim, tipo: filho, claro, isso que eu quero comprar para você, esse é o melhor. Não, ele não quis nem perguntar para Deus se era melhor. Ele já foi com um projeto formado esperando que Deus aprovasse ou só assinasse embaixo. Se ele quisesse saber a vontade de Deus, ele não ia com o projeto formado, ele deveria ir diante de Deus e falar: Deus, o senhor acha que é necessário, o senhor acha que eu preciso, o senhor acha que é tempo, o senhor acha que eu tenho caráter para usar um carro, o senhor acha caráter que eu digo no quesito de usufruir da aparência do carro. Porque a única forma de você ter um carro e não usufruir da aparência do carro, do status que o carro pode produzir dentro de você, é Jesus sendo o seu centro. Porque quando Jesus Cristo é o seu centro, você não ama coisas, você usa coisas. Você não usufrui de coisas, você usa coisas. É diferente. Mas usar não é usufruir de jeito nenhum. Eu posso usar um carro sem usufruir do status que ele me dá. Entende? Então, você vai diante de Deus procurando, você não vai diante de Deus procurando uma resposta, você vai diante de Deus procurando uma aprovação, mas de preferência que essa aprovação seja um sim, para concordar com aquilo que você quer, não aquilo que Ele quer. Porque me chamar de Senhor, Senhor, não quereis fazer o que eu quero. Jesus disse isso: o Senhor é dono, como que Ele é meu dono e eu chego diante dEle com um projeto formado e eu quero que Ele assine embaixo aquilo que eu quero, não o que Ele quer. Problema, gente, problema seríssimo. Entende? Então ele vai escutar um sim, realmente vai escutar um sim, não um sim porque Deus quer, mas um sim que não tem outra resposta que ele vai conseguir escutar, porque dentro dele está fechado para qualquer palavra que diga não. O sensor dele está dizendo: frequência de não, não escuto.
Para todo não, não. Escuta. Esse é um problema. Agora, pastor, e o entendimento? Tá, você já entendeu aqui um probleminha. O segundo problema é seríssimo. Não tem muito a ver com aquilo que nós vamos dissertar aqui do que Deus me ensinou, mas vamos lá, que foi perto da estrutura. O outro probleminha é básico. Eu quero um carro e eu escuto Deus me falando azul. Ah, claro, Deus, pode deixar que eu vou comprar um carro azul. Peraí, o que Deus disse? Azul. Tem a ver azul com carro? O que tem a ver azul com carro, gente? Eu escuto azul e crio uma associação. A maldita da associação. Aí eu entendo errado o que Deus disse, vou lá, quebra a minha cara e quero jogar a culpa em Deus depois. Pastor, mas o que eu posso fazer se eu entendi errado? O que eu posso fazer? Não, nós precisamos compreender e crescermos em Deus. Conhecer e prosseguir em conhecer é descobrir que o método, a forma que Deus age com o ser humano é diferente da forma que o ser humano desenvolveu para se relacionar. Deus não criou o ser humano para se relacionar do jeito que ele se relaciona. Então, o ser humano criou um âmbito de relacionamento, ele desenvolveu procedimentos de relacionamento para si mesmos. E um dos procedimentos de relacionamento que o ser humano desenvolveu é a associação. E ele pegou essa associação do desgraçado do diabo. E já vou te dizer o porquê que isso vem. Isso vem desde a época de Adão. Na época que eu falei para você que eu ia dissertar, espero um minutinho que vamos voltar lá. Então o ser humano criou métodos de relacionamento aqui que são totalmente, anti-Deus, contra Deus, diferente de Deus, oposto de Deus. Sabe, eu usar uma palavrinha difícil aqui, mas não vou saber dizer ela talvez. É totalmente contrário ao que Deus é e o que Deus nos ensinou para sermos com Ele e nos relacionarmos com Ele. O procedimento que Ele criou de relacionamento é diferente. O céu se relaciona diferente do que a terra, cara. Isso é terrível de dizer, dói meu coração. Então uma das coisas que me dá... Gente, eu quase morro, eu sinto vontade de morrer, eu sinto vontade de ter um troço, eu sinto vontade de desistir. Por quê? Porque eu falo, Deus, eu estou muito longe do Senhor. Longe que eu digo, gente, não é que Ele esteja longe de mim, pessoa, eu digo... Eu estou diferente demais dele. Eu não estou longe dele, ele está dentro de mim, vocês entendem? Mas eu sou diferente demais dele e eu não quero ser diferente dele. Eu quero parecer com meu pai, eu quero ser igual ao meu pai. Mas a única forma de parecer com meu pai é me relacionando com ele, gente. Não tem jeito. O ser humano quer que o camarada chega, pastor, impõe as mãos sobre mim, libera unção. Mas não é libera unção, cara. Vai se relacionar com ele, vai se parecer com ele. Como é que você quer o poder dele se você nem se parece com ele? Como é que você quer o poder de filho se você não parece com seu pai, cara? Como é que você quer a autoridade de um filho se você não... A autoridade do seu pai, se nem tão pouco você parece com ele? Como que você vai reagir do jeito que ele quer que você reaja, sendo que nem pensar como ele você pensa? Deus não quer criar robôs, Deus quer criar filhos. E não interesseiros. Ui, só doeu um pouquinho. Estão entendendo? Então isso torna um negócio bem complicadinho. Com fundos musicais do Nathan Ribeiro. Então torna-se um negócio extremamente complicado, porque eu não me pareço com ele. Então o ser humano criou métodos, gente, que não traz... não alinha, entendeu? Não traz uma condição de um relacionamento entre o ser humano e Deus. Aí o que acontece? O ser humano sai, ele quer sair do mundo para começar a se relacionar com Deus. Quando ele começa a se relacionar com Deus, ele quase tem um troço. Por que quase ele tem um troço? Porque não funciona, gente, não bate, não alinha, parece que não tem harmonia. É aquela frase humana, meu espírito bateu com o dele, nós não harmonizamos. Aquelas palavras grotescas e bobas. Não é que o meu espírito bateu com ele, eu estou tão diferente dele que eu já não consigo falar com ele. Sabe quando você cria um filho durante muito tempo e ele muda? Ele vai para outro lugar, depois ele volta e você fala, nossa filho, você está tão diferente. Realmente ele já não é igual mais o pai. Eu imagino que é isso que Deus pensa da gente às vezes, sabe? Seu filho está tão diferente. E aí vem os problemas, queridos. Nos céus não tem associação. Nos céus tem revelação. E nós confundimos associação com revelação. Associação é uma coisa, revelação é outra coisa totalmente diferente. Absolutamente, totalmente diferente. Totalmente diferente. Vamos lá.
Gente, é complicado demais, gente. Meu Deus do céu. Complicado que eu digo não é que é difícil. Complicado que eu diga no termo popular de poxa vida, por que eu sou desse jeito? Então a associação é um fruto maligno do diabo. O diabo ensinou Eva a praticar associações. Exemplo. Será, Eva, que se você comer você não vai... Será que ele quis dizer isso mesmo? São indagações para promover dentro dela a associação. Certamente se você comer você vai conhecer a verdade. É uma associação. Por que é associação? Porque não é a revelação da verdade. Tudo que revela a verdade é revelação. Tudo que traz a condição de simular a verdade ou trazer pontos ou pingos da verdade são associações. Vamos lá, vamos entender isso aqui de uma forma um pouquinho melhor. Já vamos para Adão de novo e Eva, calma aí. Se Deus quer mais alguma coisa diferente aqui. Então, assim, essa dificuldade que o ser humano tem de se relacionar com Deus faz com que ele não consiga compreender a Deus. O ser humano escuta Deus falar eu, mas como ele já criou toda uma estrutura interiorizada e praticamente interna, não intrínseca, mas interna de associação, eu não quero escutar um não. Por quê? Porque eu já me preparei para não escutar um não. Ou seja, eu condicionei o meu entendimento para associações. Eu condicionei o meu entendimento para escutar só o que eu quero. Você está entendendo? Se alguém falar algo que eu quero, pronto, eu estou aberto. Se alguém falar algo que eu não quero, pronto, eu estou fechado. Exemplo, eu chego num cara e falo assim, amigo, eu não sei se eu compro um carro ou se eu não compro um carro. Na realidade eu quero que ele diga que eu compro. Eu acredito que um carro é importante para mim. Olha, Wagner, hoje o mercado automobilístico está muito fácil de comprar um carro. Então, se você quiser, torna-se algo muito simples. Isso é uma associação. Pastor, não tem nada a ver? Claro que tem, gente. Observe para vocês verem. Por isso que a dificuldade que a gente tem de perceber, porque nós não conseguimos enxergar a estrutura do assunto. Tá muito simples. Primeiro, eu perguntei para ele o que ele acha. Segundo, ele disse para mim se eu quero. Terceiro, tá muito fácil. Eu quero. Perguntei a oportunidade. Ele soltou algo que se associa com o meu desejo. O meu desejo se associou com a facilidade. E automaticamente eu estou ainda mais induzido a fazer algo que eu perguntei se eu posso ou não. Espero que você tenha entendido. Esse é o grande problema. Adão e Eva, eles tiveram um problema seríssimo aí. Eles tinham um contato pessoal com Deus. E a falta desse contato pessoal com Deus fez com que fosse gerado o que nós temos hoje. De uma raça humana, de um reino humano, que criou suas próprias leis, criou seus próprios parâmetros, criou suas próprias condutas de relacionamento, seus próprios métodos de relacionamento, e se distanciaram do Criador de uma tal forma que quando eles dão de encontro com o Criador, eles não entendem o Criador, eles não conseguem perceber o Criador, eles não conseguem perceber as ações do Criador, eles não conseguem entender o que o Criador fez, porque eles perderam a identidade deles mesmos. Eles perderam a identidade deles. Uma outra hora nós vamos falar sobre isso. Ninguém pergunta da onde você trabalha. A pessoa não olha para você e fala assim, do que você trabalha? Ela não quer saber aonde você trabalha, ela quer saber quem é você. Ela não quer saber aonde você estuda, ela quer saber quem é você. Ela não quer saber o que você tem, ela quer saber quem é você. Uma outra hora nós falamos sobre identidade. Então o ser humano perdeu a identidade dele. O problema de ele ter perdido a identidade dele faz com que ele tenha que criar a sua própria identidade e receber a identidade de alguém. E automaticamente o ser humano recebeu a identidade do reino do inferno, do reino das trevas. E o reino das trevas começou a operar dentro do ser humano na ignorância do ser humano. Porque trevas e ignorância no hebraico é a mesma coisa, são sinônimos. Então o reino das trevas opera na ignorância do homem, trazendo trevas para dentro do homem. E essas trevas dentro do homem fizeram com que... Vou repetir de novo que o Nathan trouxe um momento sonoplástico aqui.
Olha aqui pro seu papai. O papai precisa terminar de gravar algo, porque ele está conversando com o Espírito Santo, tá? Então o papai precisa que você espere ele só um pouquinho, para depois o papai conseguir brincar um pouquinho com você, tá bom? Obrigado, tá, filho? Papai te ama. Pronto, meu baixinho parou de fazer sonoplastia. Então, o que acontece? É fantástico, cara. O ser humano teve que receber essa identidade do reino das trevas e começou a receber um bocado de códigos corruptos do diabo, um bocado de códigos que são do diabo. E esses códigos começaram a alterar a natureza do ser humano, ao ponto de fazer com que o ser humano não consiga mais ter harmonia com o Criador. O ser humano foi criado pelo Criador, recebeu códigos corruptos do diabo, recebeu códigos que começaram a alterar o DNA espiritual do ser humano e fez com que esse ser humano perdesse a identidade de Deus. Então pensa, cara, eu fui criado por Deus, instruído pelo Deus, o Espírito dele me fez, eu recebo a influência dele, eu tenho sabe, tendência a Deus, por isso que eu vou para ele. E mesmo assim, quando eu vou me relacionar com ele, eu não consigo. Por quê? Porque existem códigos corruptos. O que são esses códigos corruptos? Para traduzir uma linguagem mais coerente, uma linguagem mais fácil, que a coerência são os códigos. Entendimento, gente. É uma guerra ideológica, filosófica, de conceitual, de convicção, produzindo atitudes que destroem a percepção e o comportamento humano. Difícil, né, povo de Deus? Não é não. O entendimento gera convicção. O pensamento, a ideia geram os pensamentos geram os ensinos geram os conceitos produzem convicções, as convicções produzem, presta bastante atenção, as convicções elas produzem a percepção determina o seu comportamento. E o seu comportamento... As convicções... As convicções, elas produzem a atitude. A sua atitude, junto com a convicção, vai determinar a sua percepção. E sua percepção vai determinar um comportamento, que não é só uma atitude, é um comportamento. Se empenhe em entender isso que eu disse, e você vai conseguir perceber uma grande revelação. Hoje não vai dar tempo de eu poder explicar sobre isso. Então o que acontece? Automaticamente esse código corrupto promove tudo isso dentro de mim. Em uma linha mais simples, ensino geram uma linha mais reduzida, tá? Mais resumida. Existem outras subestruturas aqui para você entender isso. Em uma linha mais reduzida, isso eu vou explicar bem rapidinho. Ensinamentos geram conceitos. Conceitos é cabeça formada, aquilo que você pensa sobre um assunto. É aquilo que você entende sobre o assunto. Isso é conceito. O que é um conceito? A minha cabeça está formada. Mulher, homem, para ser homem tem que ter o bingolim. Eu sempre dou esse mesmo exemplo. Homem, para ser homem tem que ser bingolim. A gente aprende isso quando criança. O menino tem o pipiu, a mulher tem a pepeta. Pipita, sei lá o que cada região fala uma coisa diferente. Então quem tem o piu-piu é homem. Assim, então chega uma pessoa que pratica homossexualidade, ela vai, faz uma cirurgia, transforma o órgão genital masculino em órgão genital feminino, e a pessoa começa a sentir uma mulher. Por quê? Porque a cabeça dela foi ensinada que quem tem isso o conceito dela é isso. Quem tem o piu-piu é homem, quem tem a pepeta é mulher. Então ele vai lá, transforma o piu-piu em pepeta, pronto, virou uma mulher. Na realidade não. Existe um ensino que gerou esse conceito, só que esse ensino não traz a realidade completa. O ensino não traz essa realidade completa. Ou seja, essa não é a verdade absoluta. Essa é uma verdade com base, não é uma verdade com fundamento. Base é aquilo que nós temos acima do fundamento. Quando você pega um prédio, você primeiro fura as bases. Depois você enche aquilo de concreto e faz você fura aquilo e enche... Quando você tem um prédio, você fura aquilo e faz um fundamento. Vai batendo estaca até chegar no fundamento. Depois que você chega no fundamento, você começa a encher aquilo de concreto até construir a sua base. Depois que você constrói a sua base, aí você levanta o edifício. Mas primeiro é fundamento, depois base. E isso é uma base que está sobre o fundamento.
Sobre o fundamento tem, para ser homem, você precisa ter o sexo masculino, você precisa ter o genital masculino, você precisa ter, para ser uma mulher, você precisa ter o genital feminino, você precisa ter o sistema reprodutor feminino, você precisa ter um gene feminino, você precisa ter a ordem cromossômica e o cromossomo feminino, e você precisa ter estrutura e bagagem genética e do seu DNA para ser uma mulher. Esse é o fundamento. E ninguém vai conseguir remover esse fundamento, porque quem estabeleceu esse fundamento foi Cristo Jesus. Ponto final. Então são cabeças formadas. Então isso é o conceito. Além do conceito, nós vamos ter uma outra condição aqui. Ó. Em cima do conceito, nós temos a linha de convicção. Convicção é a linha de crença. Aquilo que você crê, aquilo que você está convicto. Aquilo que você está convicto vira sua fé pessoal. E naquilo que você tem sua fé pessoal, que é a sua linha de crença, você gera a sua atitude. Ou seja, ensinamentos promovem atitudes. Mas antes de promover atitudes, geram conceitos e geram convicções. Ensinamentos vão gerar conceitos. Conceitos vão gerar aquilo que você crê, aquilo que você está convicto, e aquilo que você está convicto vai gerar a sua atitude. Ou seja, esses códigos corruptos do diabo, que são tudo isso, códigos corruptos correspondem a tudo isso que eu disse, por meio do Espírito, nada mais, nada menos, tudo isso que o Senhor Deus me usou para falar, nada mais, nada menos, promovem atitudes distorcidas de reino. Ou seja, você tem seres humanos hoje que agem totalmente diferente do que os Deus age. Não tem mais identidade. Não tem mais harmonia com o Criador. Então quando o ser humano vai conversar com Deus, o ser humano tem um troço. É o que eu te falei, é complicado, porque, sou tão diferente do Senhor, por quê? Porque está cheio de códigos corruptos dentro da gente. Pastor, como que eu faço com esses códigos desgraçados, esse trem de corrupção ir embora dentro de mim? Se relacionando com Ele, querido. Pelo amor de Deus, para de achar que tem um método, aproveitando aqui, para de achar que tem um método, sabe, mais fácil, para de achar que Deus é micro-ondas, para de achar que existem procedimentos, existem chaves, existem senhas, cara, tudo isso existe, velho, mas não vai mudar uma coisa simples, tu tem que gastar tempo com Deus. Ou você fica com Ele, ou os códigos não vão embora. Para de achar que tem um procedimento, uma metodologia, que algum ungido de Deus, que algum homem de Deus, que alguma mulher de Deus vai te trazer uma revelação, que você vai alcançar isto mais rápido. Não vai, amigo. Não vai. Quem estabeleceu isso é o próprio Deus. Isso é um método do reino. Isso é um princípio do reino de Deus. É estando com Ele que a limpeza acontece. É só se relacionando com Ele para aprender a como se relacionar. O Deus que é amor se relaciona com você para te ensinar a amar, para depois você amar Ele. O Deus que é sábio, primeiro te dá sabedoria, te dá inteligência, desenvolve o seu conhecimento e faz você adquirir sabedoria para depois você ter condição de, entendendo, devolver sabedoria para Ele. Tudo que Deus tem, primeiro Ele te dá, depois te ensina, depois você devolve para Ele. Ele é um Deus que manifesta carinho. Primeiro Ele te dá, depois te ensina a ser carinhoso, depois você vai poder dar carinho para Deus. Não. Nós queremos fazer tudo diferente, nós queremos fazer tudo errado. Amigo, a única forma de você se relacionar, de você aprender a ter intimidade com Deus é se relacionando com Ele. Porque se relacionando com Ele, você aprende a ser íntimo dEle. E depois você começa a ser íntimo dEle. Não tem outro jeito. A única forma dos códigos corruptos irem embora é assim. Você chega fazendo coisas erradas, aprende o que é certo e começa a fazer o que é certo. Não tem outro jeito. Não é simples? Tudo isso que eu disse resume nessa frase. Você gasta tempo com Deus, começa a fazer coisas erradas, viu que não dá certo, procura em Deus, descobre o procedimento certo, aplica o procedimento certo dá certo, e você é livre dos códigos corruptos. Pronto, não tem outro jeito. Então, pelo amor de Deus, para de achar que se você for na casa do Zezinho, ele vai botar a mão na sua cabeça, as coisas vão mudar. Gasta tempo com Deus. Ele tem que fazer algo por você. Não tem outro meio. Absolutamente não tem outro meio. Então, para de inventar moda. Para de achar que se você viajar 500 quilômetros, as coisas vão acontecer. Querido, vai em reuniões em nome de Jesus Cristo. Vai. Vá nas reuniões. Vai em ambientes de unção. Vai em ambientes onde Deus se manifesta, mas não para esperar que o ungido bote a mão na sua cabeça, mas para esperar que o Deus que se manifesta naquele ambiente toque você. O importante é você estar dentro de um quarto com Ele, o importante é você estar sozinho com Ele, o importante é você gastar tempo com Ele. Não tente procurar outra forma. Não tente associar coisas que podem dar certo que não vão dar certo. Absolutamente não
vão dar certo. Gaste tempo com Deus. Esteja com Deus. Não pense que alguém vai botar a mão na sua cabeça e isso vai acontecer. Não pense que você vai arrumar um jeito mais fácil, um outro jeito. Não tem outro. Pelo amor de Deus, para de dar cabeçada. Para de perder anos da sua vida. Para, eu estou te dando a chave. Eu estou te dando o segredo aqui. Para de ser teimoso. Para de criar associações. Para de tentar ficar inventando minhoca. Para de escutar lixo da cabeça de quem quer arrancar seu dinheiro. Para com isso. As pessoas vão começar a falar, não, compre isso, faça aquilo. Para, é um bocado de gente que não entende nada de Deus, não tem intimidade com Deus, não tem relacionamento com Deus, não tem absolutamente nada. Não tiveram relacionamento, não tem intimidade, não conheceram, não descobriram. Deixa eu só deixar você um pouquinho feliz. O primeiro nível do reino dos céus é a intimidade. O último nível do sistema evangélico é a intimidade. Aprendeu? Dentro do sistema evangélico você precisa conhecer, descobrir, relacionar para depois ter intimidade. Eu ministro sobre isso no Tomados por Deus. Quando eu falo sobre Enoque. Depois que Deus me deu a oportunidade de nascer de novo, eu descobri que intimidade não era o último nível com Deus, era o primeiro. Existem níveis acima desse. Eu descobri coisas fantásticas com Deus nesse aspecto. Mas você só descobre isso estando com Ele. Intimidade é o primeiro nível. Primeiro nível. Enoque chegou num ponto que não tinha mais como ele exercer aquilo que ele tinha com Deus aqui embaixo. Deus teve que levar ele lá em cima para ele continuar exercendo e usufruindo das coisas. Intimidade é o primeiro nível. Primeiro ele andava com Deus, ele se relacionou. Depois começou a ter intimidade com Deus. E daí então foi tomado. Não significa que nós não possamos passar do nível da intimidade aqui na terra sem sermos tomados. Pode existir essa possibilidade, sim. Mas Enoque foi tomado. É bem simples. Então, por gentileza, não dê cabeçada e não seja tolo. Ok? Eva... então, continuando no quesito de associação... assim que Adão e Eva eles pecam contra Deus, automaticamente algo acontece. Eles se tornam seres almáticos. Eles se tornam seres que praticam funções da alma. Exemplo, a associação, gente, é uma ação almática. A associação é uma desgraça que veio por meio de códigos corruptos do diabo. A intenção do diabo em fazer o homem praticar associação é justamente isso. Pastor, eu ainda não estou conseguindo entender a associação. Vamos lá, bem facinho para você entender, com muita simplicidade. Você vê uma mulher com uma bolsa, gritando na rua, perdi! Você vê um cara correndo com uma bolsa na mão e olhando para trás. O que você entende com isso? Não, vou melhorar para você. Você vê uma mulher gritando, me roubaram! E você vê um cara correndo com uma bolsa na mão e olhando para trás. O que você entende? A mulher gritando, me roubaram, não acredito! Imagina. Pastor, roubaram a mulher, o cara roubou a bolsa dela. Será que o cara roubou a bolsa dela? A mulher disse, me roubaram, porque afinal de contas o filho dela e o esposo dela falaram, amor, mãe, por favor, o cara vai tentar passar a perna na senhora, não deixa. E ela foi numa loja, ela tinha que pagar 30, ela pagou 60, e de repente ela começou a andar na rua e ela deu um tapa na perna e falou, não acredito, me roubaram. E o cara está correndo com a bolsa na mão e olhando para trás, porque ele está tentando ver se o ônibus chega ou não chega. Ele precisa levar a bolsa para a mãe dele, que a mãe dele esqueceu. Pastor, você está só me dando, estou dando nó. Eu já te disse, a primeira coisa que você pensou foi, roubaram. Isso é associação. Você está usando a sua inteligência para fazer associação. Você está usando a sua inteligência para acessar a sua alma e fazer a sua alma associar coisas. Existe uma diferença de associação e aprendizado. Pastor, mas eu associei porque eu quero entender. Sim, não, você quer entender. Só que ao invés de você entender procurando aprender, você quis entender procurando associar. Ao invés de usar o seu espírito, você usou a sua alma. Ao invés de usar o seu espírito, você usou a sua alma. Aí vem o problema. E aí vem o motivo também desse áudio.
Nós temos o hábito de praticar associações. Hábito, isso é horrível, gente. Isso é terrível. Pelo amor de Deus, não façam isso. Pelo amor de Deus. Probleminha sério, tá? Parece bastante isso que eu vou dizer. Assim que Adão e Eva eles pecam, eles se tornam seres almáticos. Adão e Eva eram seres que continuamente estavam aprendendo com Deus. Continuamente estavam se relacionando com Deus. O que Adão faz? Adão nunca teve medo de Deus, gente. Nunca teve. Depois que ele peca, ele associa. Agora Deus não me quer mais. Depois que ele peca, ele associa. Eu vi ele vai querer fazer alguma coisa comigo. Essa associação. Ele vai querer fazer alguma coisa contra mim. E tem medo. Aí ele vai e se esconde. E eu te ouvi passear aqui e eu me escondi. Eu tive medo. São associações. A partir do momento que Adão e Eva pecam, algo acontece problemático. Deus sempre esteve ativamente no lugar da alma deles. Exemplo: todas as ações do ser humano são fruto, presta bastante atenção. Todas as ações do ser humano são fruto de um fundamento. Todas as ações do ser humano são fruto de ensinos. Todas as ações do ser humano são fruto de códigos. Ou seja, eu vou agir, alguém me dá um tapa na cara, eu preciso reagir. Eu tenho duas opções: ou eu dou um tapa na cara da pessoa, ou eu ofereço o meu lado da minha face. São duas coisas. Eu sempre vou ter duas opções. E as associações é um fruto da alma. Basicamente é um fruto específico da alma. Então o que acontece? Assim que Adão e Eva eles pecam, eles começam a serem almáticos. Eles começam a praticar atitudes da alma e não do espírito. Eles começam a se tornar seres almáticos. O ser humano ele começa a ser dotado de praticar associações, que são frutos de códigos corruptos do diabo. Estou repetindo para ficar bem claro e simples de você compreender. Então o que acontece? A alma se torna Deus na vida dos homens. Depois disso, a alma se tornou absolutamente Deus na vida dos homens. Os homens, ao invés de consultarem o espírito que acessa Deus, começaram a consultar a alma que acessa os princípios do mundo. O homem, ao invés de consultar o espírito que acessa Deus e traz a palavra do reino, a realidade do reino, não. O homem começou a acessar a alma, que está totalmente arrolada com os métodos, os conceitos, as formas e a liturgia de como se relacionar entre o homem e como resolver por si mesmo. Por que existe o jeitinho brasileiro? Porque ninguém conseguiu descobrir a resolução do reino. A resolução do reino. Por que existe o jeitinho brasileiro? Porque ninguém conseguiu descobrir a solução que o reino traz. Se eu tenho uma dívida, eu dou o jeitinho brasileiro. Eu vou lá, tiro um empréstimo, eu troco um cheque, eu faço alguma coisa. Entenderam isso? Isso é um problema seríssimo, seríssimo, seríssimo. Queridos, deixa eu explicar uma coisinha para ficar fácil para você. Você é um espírito. E você, espírito, tem a opção de agir na sua alma, ou você, espírito, tem a opção de agir em espírito, que é a sua natureza. Você não é uma alma, você é um espírito. E você, sendo um espírito, você tem a opção de agir em alma ou em espírito. É uma opção. Ninguém é obrigado a andar com Deus. Só que conforme você começa a agir em espírito, a sua alma começa a ser regenerada. Ao ponto da sua alma, presta atenção, não vai me entender errado, pelo amor de Deus. É como se fosse a sua alma, depois de regenerada, ela se transformasse em um espírito. Como se fosse, não me interpreta mal, pelo amor de Deus. Chega um certo ponto que você começa a andar tanto ao espírito, que a sua alma se funde ao seu espírito. Ela se anula. Ela se anula, ela não existe mais. Ela continua existindo, mas ela não exerce mais influência. Ela não exerce mais ação. Ela não exerce mais aquela briga. A briga entre a carne e o espírito, ela sempre vai existir? Não. Ela existe, mas não sempre vai existir. Ela não sempre vai existir. Você está achando que Jesus ficou passando essas bobeiras aqui? Chegou certas fases aqui na terra que Jesus não passou isso. Esse é o direito que nós temos no reino dos céus para praticarmos isso. Então a pessoa tem que compreender isso. Então você é um espírito, possui uma alma e habita dentro de um corpo.
Então, você tem a opção de ser almático ou ser espiritual. A partir do momento que eles perderam o contato com Deus, que eles pecaram, que eles perderam o contato com Deus, eles deixaram de ser espirituais para viverem na alma. Enquanto eles eram espirituais, eles viviam revestidos de glória. A roupa deles eram revestidas de glória. Um não enxergava a nudez do outro, porque eles eram revestidos de glória. Eles andavam em plano espiritual aqui dentro da terra. A partir do momento que eles perdem o contato com Deus, eles perdem o revestimento de glória e automaticamente se tornam seres almáticos. Começam a praticar associações, começam a ter códigos corruptos deles, como medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. Está entendendo? O amor a Deus, ele meio que se reduz ou praticamente se acaba. Ao invés de gerar amor a Deus, gera medo. Porque se tivesse gerado amor a Deus, eles iam entender que Deus o ama, independente do que faz, querido. O reino dos céus ensina que independente do que você faça, Deus te ama. Ele não concorda com as suas práticas, mas Ele te ama. Ele te ama, cara. Entende? Não interessa se você pecou, falhou, Ele te ama, meu. Não precisa ter medo, Ele não vai te matar, Ele não vai te prejudicar por causa de um erro seu. Então, cara, aí começa esses problemas complicadíssimos, gente. Complicadíssimos. Porque o ser humano, ele começa a fazer associações para tentar entender Deus. Sabe, por que ao invés de eu e você ficarmos pensando em Deus, eu vou imaginar um Deus. Ai, Deus, ele é assim. Ah, esse Deus que eu acredito que ele é assim, ele fala desse jeito e age desse jeito. Por que ao invés de você ficar tentando associar a Deus, tentando imaginar quem é Deus, você não gasta tempo para descobrir quem é Ele? O ser humano tenta imaginar um Deus, depois começa a imaginar como que esse Deus fala. Não, Deus fala no ouvido. Aí Deus já falou com você 1.700 vezes. Camarada, Deus só não está cansado porque Ele não cansa. Ele já falou com você 1.700 vezes. Mas como você associou o seu método de ouvir o homem ao método que Deus usa para falar com o homem, ou associação maldita e desgraçada? Como você acredita? Você associou, bom, como que eu escuto o homem? Pelo ouvido. Então Deus tem que falar comigo no meu ouvido. Deus não vai falar com você no seu ouvido, pelo amor de Deus. Pastor, o senhor está irado. Não, eu estou debaixo da autoridade de reino. Ele não vai falar no seu ouvido. Esse não é o método do reino. A voz de Deus transmuta e transpassa por meio de Cristo Jesus, que transpassa por meio do próprio Espírito. Essa voz do Espírito acessa o seu Espírito. Quando ela acessa o seu Espírito, essa voz do Espírito Santo gera uma substância dentro do seu ser. Essa substância começa a produzir entendimento dentro da sua alma. A sua alma começa a perceber essa voz induzida pelo seu espírito, e isso promove uma substância de entendimento. Automaticamente vem uma vozinha na sua cabeça, que é um reflexo daquilo que a sua alma começa a compreender, da voz que vem de dentro do seu espírito, tá? Que é do Espírito Santo por meio de Jesus Cristo, do seu Pai, e faz com que você entenda o que Ele disse. Você não escuta Deus, você interpreta Deus. Tá? Você não escuta Deus, você interpreta. Deus falou com você com sentimento. Aí você fala, Deus me disse filho. Filho nada, gente. Para de dar nó. Deus não falou filho. Você associou a palavra filho por ler o Antigo Testamento. Você associou 500 coisas e disse filho. Deus não falou filho. Deus falou pegue aquilo. Você disse filho, pegue aquilo. Ele não disse filho, pegue aquilo. Ele só disse pegue aquilo. Você associou esse filho. Está entendendo isso? Você simplesmente associou. Aí o que acontece? Como ele falou desse jeito, você não, isso é minha mente, isso é do capeta, isso é minha carne. Gente, que mano é carne? Deus está tentando mostrar para você o procedimento que ele utiliza para falar com você, mas não. Você associou que o jeito que você escuta humanamente os homens tem que ser o jeito que você escuta o Deus. Por quê? Porque você criou, imaginou um Deus e imaginou como que esse Deus tem que falar com o ser humano. E como que esse Deus tem que falar com o ser humano? Associado a como o homem fala com o homem. Tá vendo como é que isso é um demônio? Isso é um código corrupto, desgraçado, que tem atrapalhado o homem se relacionar com Deus. Pelo amor de Deus, irmão, não é assim. Depois que esse entendimento vem dentro de você, você tem um entendimento, você sabe o que Deus falou. Mas quando você vai falar para alguém o que Deus falou, você está interpretando para a pessoa o que Deus falou. Você pega uma senhora que não tem letra, indulta e iletrada,
ou seja, sem conhecimento nenhum, sem formação acadêmica, sem faculdade, sem alfabetização, você vai ver uma coisa interessantíssima. Ela vai chegar para você e falar assim: filho, assim fala teu pai. Você tem vivido de uma forma errada e Jesus não está satisfeito com você. Assim te diz seu pai. Entra no escadro dele para que possa transformar essa vida. Ô gente, peraí. Isso aqui foi Deus que falou alguma coisa? Deus falou isso? Pastor, lógico que não falou. Lógico que ele falou. Deus falou isso. Assim te diz o seu pai. Jesus Cristo está te dizendo para você mudar a sua vida e entrar e se alinhar a Ele. Foi isso que a mulher disse. Entra no alinhamento de Deus, se alinha a Ele, entra no prumo, se acerta, se corrige. Você está vendo? São sinônimos. Deus falou para ela, ela entendeu o que Deus quis falar. Agora ela está tentando dizer para a pessoa o que Deus disse. Ela está interpretando o que Deus disse. Entende? Eu posso olhar para você e falar assim: job é work. Job é uma coisa e work é outra, embora ambos aparentam ser um trabalho. Job é uma coisa, work é outra. São coisas absolutamente diferentes. Então eu tenho que compreender isso aqui. Eu posso traduzir como work, como eu posso traduzir como job. Quando eu escuto uma oração em inglês. São coisas diferentes. Absolutamente diferentes. No grego é assim, no hebraico é assim. Existem N coisas. Eu posso falar vaifol ou vaefelar em hebraico. São coisas diferentes. Mas trazem quase que o mesmo sentido. Entenderam isso? Então, queridos, aí vem a condição da associação. Por isso eu não consigo escutá-lo. A associação é uma ação da alma. Então o ser humano teve justamente esse problema, queridos. Ele começou a se virar para a alma. Absolutamente se virar para a alma. E se tornar literalmente um ser almático após a quebra do contato com Deus. Então o que acontece? Deus sempre foi responsável em trazer as revelações do que o ser humano deveria fazer numa circunstância inusitada, numa circunstância sem o conhecimento do que se deve ser feito, numa circunstância, uma situação adversa, onde o ser humano não sabia o que ele tinha que fazer. Ele está ali, ele não sabe o que ele faz. O que acontece? Vem a revelação de Deus no espírito do homem, e o homem age em espírito e faz o que é certo. Quando o ser humano perde contato com Deus, essa revelação que vinha em espírito, ela cortou. Agora nós temos um homem que, pela falta de Deus, começou a olhar para a sua própria alma e começou a desenvolver associações. Porque afinal de contas, na falta da identidade de Deus e nos códigos de Deus, adentrou a identidade do reino das trevas e os códigos corruptos do diabo. Aqui vem o problema. Aí o ser humano virou um ser associativo. Então o que acontece? A alma se tornou o Deus do homem. Porque todas as vezes que o homem precisa de uma resposta, ele não busca essa resposta em Deus. Ele procura essa resposta na sua capacidade intelectual. Ele procura essa resposta na sua capacidade que ele acredita ser intrínseca de intelectualidade, sabedoria, entendimento, conhecimento. Ei, lógico que não. Sabedoria é o que vem de Deus. O próprio Tiago chama a sabedoria terrena de diabólica, porque é uma sabedoria construída por meio do reino do diabo, pelos códigos corruptos. É uma sabedoria adquirida por associações. É uma sabedoria adquirida por meio de falcatrua, por meio de coisas erradas, por meio de princípios errados, estabelecidos errados, de princípios estabelecidos de forma errada. Pelo amor de Deus, sabedoria chula, fraca, feia, pequena, desprezível, essa sabedoria humana. Que de sabedoria não tem nada, sabedoria grande, poderosa e perfeita é de Deus. A que desce dele é fantástica, é incontestável, sabe? Ela é irredutível, ela é perfeita. Ela é incrível, porque ela é boa. Ela é perfeita, ela não possui falhas. Então o que acontece? A alma do ser humano se transforma ao Deus do ser humano. Então automaticamente, quando a alma do ser humano se transforma ao Deus do ser humano, ele para de consultar Deus para consultar sua própria alma. E consultando sua própria alma, ele está totalmente propício a consultar ao próprio reino das trevas e os códigos das trevas. Ele vai consultar a alma de outras pessoas que possuem códigos de demônios. Isso faz com que o ser humano entre numa catástrofe total. E é o que acontece no dia de hoje. E nós achamos que está tudo bem,
Por isso que quando nós vamos nos relacionar com Deus, dá tudo errado, parece que dá tudo errado. Você está dentro do quarto, você não consegue sentir nada, você não consegue ouvir nada, e fala, pastor, eu quero sentir, eu quero mergulhar, eu quero, aleluia, eu quero mergulhar, eu quero sentir a glória, eu quero mergulhar na presença. Irmão, para com isso, você nunca vai sentir nada se você continuar desse jeito. A alma quer sentir, a alma quer ver, a alma quer experimentar, a alma quer provar. Isso é uma atitude almática, isso é uma linha de crença almática. A alma só crê assim. O cara do ladrão da cruz disse assim, ei Jesus, seguinte cara, desce daí velho, desce daí para que creiamos em ti. Você precisa ver para crer. É ver para crer que eu preciso, isso é uma ação almática, gente. Jesus Cristo disse para Tomé, põe a mão aqui, Tomé, por favor. Olha para você ver como que são as coisas. A alma crê assim, essa é uma atitude almática, precisa crer. O ladrão fala, estou repetindo de novo, pelo amor de Deus, desce para que eu creia. Meu Deus do céu. Jesus chega em Tomé, fala, Tomé, põe a mão aqui. Oh mestre, é o Senhor. Jesus Cristo olha para a cara dele e fala assim, bem-aventurado aqueles que creem sem ver. Agora tem um paralelo, será que a Bíblia se contraria? Isso aqui é um princípio que você precisa prestar atenção. Bem-aventurados aqueles que creem sem ver. E aquele que crê verá a glória? Como assim? Como que aquele que crê verá a glória? E bem-aventurados aqueles que creem sem ver? O princípio está aqui, queridos. Bem-aventurados aqueles que não vão intencionados a ver para poder crer. Aqueles que não precisam ver, ouvir, sentir, praticar, experimentar para poder crer. Você crê sem ver. Isso é uma fé espiritual. Isso é uma fé que dá nível do Espírito. Isso é uma fé debaixo dos procedimentos do reino dos céus. Essa é a aplicação correta da fé. O método correto da fé. Você não precisa, um dos métodos, uma das chaves da fé. Você não precisa ver para crer. Você tem que crer sem ver. Quando você crê sem ver, daí então você vê a glória. Bem-aventurados aqueles que creem e depois veem. Entendeu? Bem-aventurados aqueles que creem sem ver. Porque aqueles que creem, vê a glória. Entendeu? Crê sem ver, vê a glória. Precisa ver para crer, não vai ver a glória. Todas as vezes que você entrar no seu quarto e quiser sentir um arrepio, quiser sentir um toque, quiser sentir o poder, quiser sentir um anjo, quiser ver um anjo, quiser ter uma experiência, você vai ficar seco ali. Porque tudo que você quer é o que Deus pode fazer, você não quer Ele. Você não quer Ele, você quer o que Ele pode fazer. Deus quer se relacionar com você e você precisa querer se relacionar com Ele. Deus não quer seu dinheiro, Deus não quer seu status, Deus não quer sua fama, Deus não quer o que você tem, Ele só quer você. Se você não puder oferecer nada para Ele, está ótimo. Tudo que Ele precisa é de você. Mais nada. A necessidade dele é você. Pastor, mas o melhor de Deus está por vir. Tá, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus é Ele. Ele não pode dar nada mais importante do que Ele mesmo. Entende isso? E você é o melhor para Deus. E Ele é o melhor de Deus. Quando você estiver quietinho com Ele, é você e Deus. Pastor, eu não estou sentindo nada, pastor. Nem um arrepio. Nem um negocinho. Cara, você precisa disso para crer que Ele está ali? Você precisa disso para acreditar que Ele está ali? Então você está sendo um ser almático. Você não vai ter condição de entrar dentro do reino dos céus assim. Absolutamente não vai ter condição de entrar dentro do reino dos céus. Não faz isso. Não faz isso. Absolutamente não faça isso. A partir do momento que você procurar não querer sentir, ver, nem fazer nada, você começa a entrar em processo de rendimento. Quem tem ouvido, ouça o que eu digo. Você começa a entrar em processo de rendimento. E nesse processo de rendimento você é visitado por Deus, porque você crê nele sem ver nada, sem ouvir nada, sem sentir nada, sem querer experimentar nada. Aí é a hora que você começa a experimentar coisas. Você vai ter que ser livre do desejo de ver, livre do desejo de ouvir, livre do desejo de experimentar. Fique nulo e o ame. Aí você vai ter a oportunidade de experimentar coisas. Temos que parar com essa associação, parar com isso, pelo amor de Deus. Ou seja, nós deixamos a nossa alma se tornar Deus, ao invés de Deus realmente ser Deus. Depois que eu li aquele texto que nós comentamos aqui há alguns minutos atrás, eu fiquei extasiado, falei, Deus, uau,
Hoje de manhã Deus estava falando isso comigo, por isso que nós estamos gravando esse áudio. Eu falei, Deus, eu quero entender, só que no meio desse entendimento eu vi que eu era totalmente acometido, eu era totalmente vulnerável às associações. E eu comecei a descobrir que, eu já tinha descoberto mais ou menos um pouco sobre as associações, mas eu não entendia que elas eram tão intensas assim, tão complicadas. Tem horas que você vai falar, não, Deus falou comigo. Por quê? Você vai parar, vai olhar para uma circunstância. Aí você lê um versículo. Está cheio de livros associativos hoje, que dizem ser revelação. De revelação tem nada, é associação. Você lê cruz. Cruz não, você lê altar no Novo Testamento. E você já lembra de todas as palavras altares do Antigo. E você já associa todas elas, lê todas elas e tira uma conclusão dessas associações e fala, Deus falou comigo. Deus não falou com ninguém, cara. Você olha para uma circunstância, vê uma mulher com cara feia, um homem com uma cara triste, uma criança deixada de lado. Eles brigaram. Deus me revelou que vocês brigaram. Deus não te revelou nada, você associou isso. Isso é associação, não é revelação. Você tem um sonho, não consegue entender o sonho. Aí você vê no sonho que tinha uma coisa, tinha um carro. E esse carro era do seu vizinho, parecido com o seu vizinho. E esse carro bate na parede. Você chega no vizinho, assim te diz Deus. Vigie na terra, pois o diabo está tentando te matar com um acidente. Espera aí, cara, você viu um carro que parece com o seu vizinho. Você já associou com o seu vizinho. E vai fazer um papelão desse? Isso é associação, gente. Não é revelação. Tem muitas pessoas fazendo associações e achando que isso é revelação. Isso não é a voz de Deus, gente. Isso é você, a voz da sua alma. Isso não é Deus. Isso é um problema terrível, seríssimo. Seríssimo. Pelo amor de Deus. E eu hoje de manhã falei assim, Deus, eu quero muito entender tal coisa. E o que eu fazia com Deus? Presta atenção. Chegava em Deus, paralelo, para saber a diferença entre o ventilador e o armário. Qualquer um sabe, né, gente? Pelo amor de Deus, mas só para vocês entenderem. Deus, a diferença do ventilador e do armário, vamos lá. O ventilador tem 3 hélices, o armário não tem, tá certo? Ele escuta o que eu falo, sim. Deus, meu armário tem 3 portas. E mais 3 portas não são 3 hélices, tá certo? Ele, sim. Meu relacionamento com Deus, muitas das vezes era assim. Eu associava coisas, fazia paralelo entre coisas e diferenças entre coisas e me relacionava com Deus assim. Então o que acontece? Quando eu queria saber sobre algo, a primeira coisa que eu começava a fazer era meditar sobre aquilo. O armário é branco, o ventilador é branco, então não pode. O armário ele é maior, o armário é maior. O armário tem divisórias, o armário tem como guardar coisas, o ventilador sopra, o armário não sopra, o ventilador me esfria, o armário não me esfria, e tal, aquele negócio todo, e eu começava a fazer isso. Depois que eu fazia todo esse procedimento, vinha-se conclusões dentro de mim, algumas vezes espirituais, algumas vezes de Deus, e outras vezes não. Automaticamente, Deus me disse que isso. Deus me disse aquilo. Não, Deus me disse nada. Eu associei coisas. Eu entendi coisas. Eu construí filosofias ideológicas sobre coisas. Foi eu que fiz isso, não foi Deus. Aí Deus me ensinou uma coisa interessantíssima hoje de manhã, e esse áudio é por causa disso. O Senhor Deus falou assim, filho, sabe qual é o problema? Está justamente aí. Você tem que ter o desejo de entender. Mas o processo de entendimento tem que ser fruto de revelação e não de associação. Se você quer entender e vem em mim em espírito para aprender, eu vou te ensinar, aí você vai entender e você vai conseguir praticar o que é certo. Ao invés de você ficar tentando cutucar, isso está certo, mas você vai ficar cutucando. É isso, é aquilo, pode ser aquilo, e não sei o que. Ou seja, você ao invés de querer entender por meio do aprendizado do que eu ensino, você vai começar a entender por meio das associações da sua alma, por meio do ensino da sua alma. Então automaticamente a sua alma vai começar a gerar associações que não a máquina, uma atrás da outra. O seu corpo já está todo preparado para isso, que durante anos você fez isso. E ainda faz isso. Então você vai começar a praticar essa associação. Então essas associações vão te trazer respostas. E essas respostas vão te fazer entender.
e você vai ter um entendimento almático e associativo sobre assuntos. Ou seja, você não vai estar aprendendo por revelação, você vai estar aprendendo por associação. Teologia faz isso. Você vai estar aprendendo por associação. Então, filho, se você quer aprender por revelação, você precisa chegar até mim, escutar o que eu vou te ensinar. Depois que você escutar o que eu vou te ensinar, você entende o que eu te ensinei, aprende com o que eu te ensinei por meio de revelação. Essa é a diferença de aprender por revelação e aprender por associação. Bom, Deus os abençoe poderosamente, que seja a vida de reino para vocês em nome de Jesus Cristo. Para vocês em nome de Jesus Cristo. Para vocês em nome de Jesus Cristo. Para vocês